estamos conversando aqui no Roda de Entrevista com o Raul Sturari. Ele é consultor e presidente do Instituto Sagres, a entidade que está coordenando os trabalhos do Plano Goiás 2030. Lúcia Monteiro, depois o Fernando Fagundes. Raul, você citou a questão da interatividade na elaboração do plano. Eu fiquei curiosa, até analisando aqui o roteiro, para saber sobre a consulta pública. Parece que vocês já têm, né, resultados preliminares e tal. Isso. O que vocês já observaram, né? O que de relevante essa consulta pública já mostrou para vocês? Pois o nosso grande temor é que a gente não tivesse muitos respondentes na consulta, porque era uma consulta via web. Para a nossa metodologia, a web é muito adequada a isso, à internet, mas a gente precisava ter um número de respondentes consistente. E nós obtivemos sucesso com isso, e olha, foi um trabalho de muita gente para poder divulgar e para que as pessoas respondessem, porque eram 30 temas, e a pesquisa demorava para responder, era trabalhosa para responder, apesar de que era basicamente com um clique, né, ou com um X, mas sim, nós tivemos 1.453 respondentes. Qual o perfil desses respondentes? Isso, e a gente procurava divulgar, estava aberto para qualquer cidadão responder, mas a gente procurava divulgar para pessoas que ocupam posição de destaque em seu ambiente social de trabalho. Buscávamos formadores de opinião, basicamente, e o perfil foi o melhor possível, principalmente o perfil de escolaridade, que foi muito alto. Observa que nós tivemos mais respondentes com pós-graduação do que graduados. Muito, muito interessante. Tivemos um número significativo também de doutores e de mestres. Eu estou falando de escolaridade só para ter um recorte. Em relação às demandas, vocês conseguiram tirar alguma coisa, né, dessa consulta sobre as principais demandas? E a nossa técnica é interessante porque, assim, a gente abre a consulta para que todo cidadão que tem acesso à internet, claro, possa responder. Mas depois a gente tem como, perguntando para as pessoas, fazendo algumas perguntas de estatística, por exemplo, qual é a atividade profissional dela, qual é a faixa de renda, qual é a idade, onde é que ela mora, inclusive, a gente permite recortar os públicos. Então, a gente trabalha não só com os 1.453, que é o público geral, mas a gente também recorta os públicos e trabalha com aquilo que a gente acha que é mais especialista em determinada área, o que pensa, por exemplo, aquele que trabalha no setor privado, o que pensa aquele que trabalha no setor público. E veja só, embora a consulta tenha saído do ar em julho, nós ainda estamos analisando. E ainda vamos deixar com o NIP, o Núcleo de Inteligência, que ainda durante muito tempo eu tenho certeza que vai ser interessante para eles fazerem esses recortes, fazerem as análises, etc. Agora desculpe, é daí que veio o cenário. Desses 1.453 é que nos permite coletar as percepções para construir o cenário. Porque a minha pergunta é o seguinte, a relação entre essas pessoas que responderam à consulta e o objetivo do trabalho. Porque, como foi dito no começo do programa, o objetivo do trabalho é traçar a estratégia que Goiás pode seguir com as próprias pernas, independente de entrada e saída de governo, independente do cenário brasileiro, independente do cenário mundial. Isso. Agora, essas pessoas que respondem, elas respondem aquilo que elas acham que é mais necessário, independente da conjuntura que esteja. Tem muita divergência ou teve mais convergência entre o objetivo do Instituto e da população? Pois basicamente a técnica é a seguinte, a gente levanta os temas estratégicos, dentro desses temas as principais incertezas dentro do tema, e a gente coloca para o respondente nessa consulta, veja só, o tema, a incerteza e a hipótese, é a decomposição, a gente levanta muita interação antes disso, especialistas, pessoas de governo, aquilo que eu citei, toda aquela interação. Quando isso tudo fica pronto, é o término do diagnóstico, que a gente chama início da prospecção, quando tudo isso fica pronto, a gente leva isso para consulta. E nessa consulta, basicamente, a gente pergunta, escuta, o que é mais provável, o que você acha que vai acontecer dessas hipóteses aqui, e o que você acha que é otimista sem ser utópico. Esse sem ser utópico é fundamental, porque não pode ser aquele... E olha só que interessante, Breno, nós achamos que, primeiro, o cenário de referência, que é o mais provável, ele terminou
meio pessimista. Eu não sei lhe dizer se é pessimista ou se é realista. Não quer dizer que nesse cenário o Goiás não vai melhorar. Quer dizer, tem uma trajetória, e eu estou convicto disso depois de ter participado de todos esses trabalhos, de que se continuarmos fazendo mais do mesmo, Goiás vai melhorar. Então, pode parecer assim muito otimista, não. Eu acho que isso é super realista. A trajetória de Goiás nos últimos anos é muito consistente e a gente tem certeza que aquele negócio, continuamos fazendo mais do mesmo, vai melhorar. Mas a gente pergunta também o otimista. O que você acha que é possível fazer, além disso que você acha que é o mais provável? Aí, o otimista, claro, tem que ser otimista. E o que a gente descreve, e está nessa revista que nós estamos agora divulgando, o que a gente descreve é um cenário intermediário, é um cenário que a gente chama de foco. Então, nascendo da entrevista que a gente, nascendo da pesquisa que a gente faz, nós temos os dois cenários, o cenário mais provável, que a gente chama referência, e o cenário otimista. O meio termo disso, que é aquele que é possível construir independente da conjuntura, é que nós chamamos de cenário foco. A diferença também não é só essa, é por isso que a gente publicou só o foco. É que o foco a gente coloca também de maneira bem descritiva, de uma maneira fácil de ler, suave de ler, não é como a gente coloca tecnicamente, a gente coloca as principais propostas de políticas públicas. Então, está ali inserido na descrição do cenário, nessa reportagem, entre aspas, que a gente fez, que está na Constituição, está ali inserido as propostas de política. Como é que a gente pretende que o ator, considerando aí um segmento da população, as instituições, o próprio governo executivo, os demais poderes públicos, como é que esses atores, vamos chamar de atores sociais, como é que eles se comportam? E aí a gente descreve, é até bom colocar como reportagem, porque a gente uma linguagem mais acessível. E uma linguagem acessível e também aquele que a gente chama de licença poética, quer dizer, nós simplesmente estamos contando uma história, não estamos arduamente descrevendo, olha, fulano deve fazer isso, ou Beltrano deve fazer aquilo. A gente simplesmente conta uma história de que a gente acha possível. Uma cooperação, o apoio do BID ao Ministério, né, do Planejamento e Orçamento. Né? De quanto foi o investimento para esse estudo todo ser elaborado? Isso foi um processo licitatório no âmbito do PNAGE. PNAGE é Programa Nacional de Apoio à Modernização e Gestão dos Estados e Distrito Federal. Esse programa é coordenado em âmbito nacional pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que repassa o dinheiro aos estados que fazem esse processo licitatório todo. Foi uma licitação internacional. Foi 900 e pouco, foi menos de R$1 milhão. Aqui no estado de Goiás sugeriu a criação do NIP, né? Como o NIP vai se relacionar, por exemplo, com um novo governo que vem tomar posse em janeiro? Como é que vai ser essa relação com os novos governantes? Essa alternância de poder é muito salutar, né, Fernando? Mas, desde o início, essa era uma preocupação muito patente nossa. Então, dentro dessa interação toda que nós fizemos, até a gente chegar agora nos resultados preliminares e depois, dentro dessa interação toda, por exemplo, nós procuramos as lideranças dos principais candidatos durante a campanha. E nessas interações, aquilo que era possível incorporar para o longo prazo, que o programa de governo é uma coisa, que é para 4 anos, ou propostas de programa de governo, nós estamos falando para 20. Mas aquilo que sim é perfeitamente alinhável e a gente achava que cabia na interação com os outros atores, a gente incluiu. E essa interação com o público que contribuiu, com as pessoas que responderam às consultas, ela vai continuar, ela vai se expandir? Como vai ser? Eventualmente, o NIP está perfeitamente capacitado para fazer outras consultas dessa natureza, mas não é só isso também. Quer dizer, a gente não dispensa no futuro, eventualmente, o governo fazer pesquisas de opinião mesmo, e aí com esses institutos de pesquisa que ouvem uma parcela da população, mas que conseguem projetar para a população como um todo. Ou então, eventualmente, fazer novas consultas como essa que nós chamamos Álgores, que é uma adaptação do método Delphi, isso é técnica, mas que a gente procura ouvir pessoas que ocupam posição de destaque. Agora, então, o NIP está perfeitamente capacitado. Só uma pergunta aqui. Inclusive, esse plano ele tem que ser seguido justamente para o Estado conseguir financiamento do BID?
Isso está atrelado a algum tipo de financiamento ou só depende do Estado seguir ou se desistir, acabou, parou? Se desistir, acabou. Vai ser todo um esforço que está sendo feito nesses anos todos, ou nesses meses todos que nós estamos trabalhando, mas a gente não acredita de maneira nenhuma, até porque foram tantas pessoas envolvidas. Eu queria destacar aquilo que nós chamamos Grupo Técnico Institucional. É um grupo que tem representante de todos os órgãos do Executivo que se reportam diretamente ao governador, cujos titulares se reportam ao governador. O que seria uma parte da rede de planejamento do Estado. Esses servidores, juntamente com o NIPE, que eu me referi, foram capacitados 160 horas de capacitação. E trabalharam conosco intensamente, não foi só uma capacitação simplesmente, trabalharam conosco intensamente na construção dessas propostas. E estão trabalhando ainda, porque faltam os próximos passos, os últimos 3 meses que nós estamos fazendo. Presidente. Ô, Alex, se me permita, vamos para o nosso bloco comercial. A gente volta já com o Raul Sturari, o consultor aqui do Plano Goiás 2030. Eu volto com o Alex. Já a gente volta.